Uma espécie de orgulho espiritual que cresce como erva daninha no meio do trigo e que Satanás usa para atacar o cristão é o orgulho da graça. Os dons nos são dados para agir. A graça nos é dada para ser. Estamos falando aqui sobre a medida da graça ou dos atributos de santidade que Deus concede a uma pessoa. Sabemos que tudo o que possuímos nesta vida está sujeito à corrupção. Nada do que o cristão tenha ou que faça está isento deste verme do orgulho. O orgulho é o maior responsável pelas áreas fracas nas nossas virtudes, que são altamente vulneráveis. Não é a natureza da nossa graça, mas o sal da aliança de Deus que preserva a pureza dela. De que maneiras, então, pode um santo tornar-se orgulhoso de sua graça? Primeiro, por confiar na força da própria graça. Confiar na força da própria bondade é ter orgulho da graça. Deste modo, você recusa a pobreza de espírito que Cristo tanto recomendou em Mateus 5. Somos exortados a reconhecer a própria pobreza espiritual, a fim de que nos apoiemos em Deus para toda e qualquer necessidade. Paulo era um homem assim. Ele não se envergonhava de que o mundo todo soubesse que era Cristo o responsável por toda a sua provisão. A nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. O que aconteceu a Pedro quando ele se vangloriou da força de sua própria graça? Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu, jactou-se Pedro em Marcos 14:29. Ele se colocou para medir forças numa corrida com o diabo, mas perdeu antes mesmo de sair do portão. Com misericórdia, Cristo permitiu que Satanás pisoteasse a graça particular de Pedro para revelar-lhe sua própria natureza e para derrubá-lo da exaltação do seu orgulho. Ore para que Deus seja igualmente misericordioso com você se você começar a subir a escada dos próprios sucessos espirituais. Joabe observou que estava crescendo em Davi o orgulho pelo poder do seu reino, levando a querer recensear a nação. Foi por isso que disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? 2 Samuel 24:3. Pode um cavalariço orgulhar-se de exercitar o cavalo do seu patrão? Ou um jardim jactar-se porque o sol brilha nele? Não deveríamos nós dizer a respeito de cada gota de bondade o mesmo que o jovem discípulo de Eliseu disse a respeito da sua machadinha? Ah, meu senhor, ela era emprestada. 2 Reis 6:5. Confie na força de seus próprios atributos de santidade e você começará a relaxar em seus deveres para com Cristo. Reconhecer que é fraco faz com que você não se afaste muito dele. Quando você vê que sua própria despensa está vazia e tudo o que precisa está na dele, com mais frequência buscará suprimento nele. Mas quem pensa que pode tomar conta sozinho de si mesmo, diria: tenho mais do que o suficiente para me sustentar durante muito tempo. Aquele que tem dúvida, que ore, a minha fé é forte. Que os fracos busquem ajuda em Deus, posso muito bem cuidar de mim mesmo. Que situação lamentável supor que não precisamos mais da graça de Deus para nos sustentar minuto a minuto. Superestimar a força de nossa própria bondade não somente nos induz a desprezar a ajuda de Deus, como também nos torna imprudentes, temerários e ousados. Quem se gaba da própria espiritualidade é capaz de se colocar em toda espécie de situação perigosa e depois ainda sair se vangloriando que é capaz de se dar bem nelas. Acha que está tão firme na verdade que uma equipe inteira de hereges não seria capaz de demovê-lo do caminho. Vai a lugares que não deveriam ser frequentados por cristão algum. Ouve coisas que nenhum cristão deveria ouvir, enquanto continua insistindo o tempo todo que, ainda que outros possam trair a Cristo em tais circunstâncias, ele nunca o abandonará. Pedro demonstrou essa mesma confiança tola na véspera da crucificação do nosso Senhor. E você sabe como ele se saiu. Sua fé poderia ter sido totalmente destruída no mesmo instante se Jesus não o tivesse resgatado com seu olhar de amor.
Confiança arrogante na força da própria graça também fará de você uma pessoa crítica e antipática para com os irmãos que reconhecem que são fracos. E esse é um pecado extremamente indecoroso. Se alguém for surpreendido em alguma falta, diz Paulo, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura. Gálatas 6:1. E se você quer saber por que você, que se considera acima de qualquer repreensão, deveria se abaixar para ajudar um irmão caído, eis uma excelente razão. Guarda-te para que não sejas também tentado. Deus o adverte contra a espiritualidade superconfiante. O que torna os homens descaridosos para com os pobres? Pensar que nunca serão pobres. O que faz os cristãos julgarem os outros tão severamente? A confiança na própria bondade, achando que nunca cairão. Bernardo de Claraval costumava dizer sempre que ouvia a respeito de qualquer pecado escandaloso de um irmão: ele caiu hoje, amanhã quem pode tropeçar sou eu. Que todos nós tivéssemos esse mesmo espírito de humildade. Um segundo modo de nos tornarmos orgulhosos da própria graça é apoiar-nos no valor da nossa graça, pensando que podemos ser suficientemente bons para agradar a Deus. A Escritura chama a graça inerente de justiça própria e a coloca em oposição à justiça de Cristo, que é a única chamada de justiça de Deus, como está em Romanos 10:3. Quando confiamos na própria graça, estamos exaltando-a acima da graça de Deus. Se ela realmente fosse superior, então um santo poderia dizer ao chegar no céu: esta é a cidade que eu construí, comprada pela minha graça. Isso faria de Deus o inquilino e da criatura o senhorio. Ridículo? Entretanto, é exatamente esta atitude que demonstramos quando procuramos obter a aceitação de Deus por meio dos próprios esforços. Como é que o Deus do universo suporta com tanta paciência tamanho orgulho em criaturas tão humildes? Se você tem algum entendimento da palavra de Deus, sabe que Deus determinou que nossa salvação fosse obtida por um método muito diferente daquele que é baseado no esforço. É de fato um método de graça, mas nunca da graça do homem. Pelo contrário, é a graça divina de Deus. Qualquer graça inerente em nós tem uma importância e sua função de acompanhar a salvação. Hebreus 6:9. Mas nunca de obtê-la. Isso é obra de Cristo e somente dele. Quando Israel aguardava o Senhor no Monte Sinai, havia a demarcação de fronteiras. Ninguém podia subir a montanha para falar com Deus, com exceção de Moisés. Não podiam nem tocar na montanha, senão morreriam. Eis aqui uma metáfora espiritual da nossa graça. Todas as graças são concedidas para aperfeiçoar nosso serviço para Deus, mas nenhuma delas pode substituir a fé como base para ser aceito por Deus. Fé desordenada das obras é a graça que deve apresentar-nos a Cristo para a salvação e purificação, e essa fé é dom de Deus. Essa doutrina da justificação pela fé foi mais atacada do que qualquer outro ensinamento das Escrituras. Na verdade, muitos outros erros foram apenas estratégias astutas do inimigo para chegar mais perto e minar essa doutrina fundamental. Quando Satanás não consegue esconder essa verdade, ele se empenha para evitar sua aplicação prática. Por isso, você pode ver cristãos que defendem a justificação pela fé, enquanto a atitude e as ações deles contradizem tal profissão de fé. Como Abraão, quando procurou Agar, eles tentam realizar o propósito de Deus através de um plano carnal, achando que realmente podem acrescentar algo ao que Deus faz. Tudo o que conseguem são obras e filhos da carne, como Ismael. Todos esses esforços, que parecem tão nobres, na realidade são ilegítimos, porque estão alicerçados no orgulho. Em última análise, a vanglória das próprias capacidades é o que faz você continuar se esforçando para ser justo, ou achar que a santificação não é obra da graça, voltando para o Sinai e não ficando tão somente no Calvário para sempre. Você tenta sempre orar mais intensamente, empenhar-se para ser um cristão melhor e lutar para ter mais fé. Você continua dizendo para si mesmo: posso conseguir.
mas logo descobrirá que sua própria graça é insuficiente até para a menor das tarefas, e sua alegria se esvairá pelas frestas dos seus deveres imperfeitos e suas graças enfraquecidas. A linguagem do orgulho relaciona-se com a aliança de obras. A única maneira de escapar dessa armadilha é deixar a nova aliança romper as cordas da antiga e reconhecer que a graça de Cristo supera em muito as obras da lei. Satanás usa 2 tipos de orgulho para fazer-nos continuar confiando no valor da graça própria. Um deles eu chamo de orgulho mascarado, o outro de orgulho de autoelogio. Orgulho mascarado anda na ponta dos pés, disfarçado de humildade. É o orgulho da pessoa que chora e se lamenta por causa da sua vil condição, mas que se recusa a ser confortada. É verdade, nenhum de nós é capaz de descrever seus pecados de modo a mostrar quão negros realmente são. Mas pense no quanto desfaz a misericórdia de Deus e o mérito de Cristo quando você diz que não são suficientes para comprar o seu perdão. Não existe uma maneira melhor de mostrar seu senso de pecado do que caluniar o Salvador. Você não quer sentir-se devedor a Cristo porque Ele comprou sua salvação ou é orgulhoso demais para pedir-lhe perdão? Que orgulho terrível é um mendigo passar fome para não pedir esmolas a um homem rico, ou um criminoso condenado escolher a morte no lugar de aceitar o perdão da mão de um governante compassivo. Contudo, eis aqui algo ainda pior: uma alma definhando e perecendo no pecado, rejeitar a misericórdia de Deus e a mão de Cristo estendida para salvá-la. Deus afirma que não há ninguém que Ele não possa salvar. Se você persiste em sua atitude de denegrir a si mesmo, está chamando Deus de mentiroso. Você foi ludibriado para acreditar que suas lágrimas purificam mais do que o sangue de Cristo. Uma outra forma de orgulho espiritual que demonstra que está confiando no valor da própria graça é o orgulho do autoelogio. Isso acontece quando o coração se eleva secretamente e diz de si mesmo: eu posso não ser perfeito, mas com certeza sou melhor do que a maioria dos cristãos que conheço. Esse tipo de visão interior é adúltero, ou melhor dizendo, idólatra. Cada vez que você contempla sua justiça própria com tal atitude interior de admiração e confiança, está cometendo de fato uma grande iniquidade. É chegar à porta do céu com uma chave antiga quando Deus já trocou a fechadura. Se você é verdadeiramente um cristão, precisa reconhecer que sua entrada inicial na posição de justificação foi por pura misericórdia. Você foi justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Tendo sido reconciliado, a quem você é devedor agora? A sua própria bondade e sua obediência? A você mesmo ou a Cristo? Se Cristo não dirige tudo o que você faz, com certeza encontrará a porta da graça fechada. Não se engane, você não pode ser justificado pela graça e depois voltar para a lei para ser santificado. Você não pode começar no Espírito e depois querer terminar na carne. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Não somente fomos vivificados por Cristo, mas também vivemos por Ele. O caminho para o céu está pavimentado com graça e misericórdia, do começo ao fim. Por que Deus insiste tanto em que usemos a sua graça em vez da nossa? Porque Ele sabe que a nossa graça é inadequada para a tarefa. Essa é a verdade. Confiar na própria graça somente nos traz dificuldade e dor de cabeça. Confiar na graça de Deus traz paz e alegria permanentes. Em primeiro lugar, confiar na própria bondade, no fim, a destruirá. A graça inerente é fraca. Obrigue-a a suportar o jugo da lei e, mais cedo ou mais tarde, ela desmaiará pelo caminho, inadequada para a tarefa de puxar a pesada carga da velha natureza. É do jugo de Cristo que você precisa, mas você não pode recebê-lo até que jogue fora aquele que o prende às obras. Isso é feito através de renunciar a toda e qualquer expectativa quanto a você mesmo. Se você é um daqueles que afirmou durante anos que era cristão,
apesar de ver pouco fruto em sua vida, talvez deveria cavucar com mais profundidade até a raiz da sua profissão de fé e descobrir se a semente que plantou foi cultivada no solo estéril do legalismo. Se foi assim, arranque-a imediatamente e replante sua alma num campo fértil, a misericórdia de Deus. Davi nos relata como veio a prosperar ao passo que alguns que eram ricos e famosos de repente secaram e morreram. Eis o homem, diz ele, que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Salmo 52, 7 a 8. Você não somente esmaga a sua graça, fazendo-a carregar o peso da sua salvação, mas também se priva do verdadeiro conforto em Cristo. O conforto do Evangelho jorra de uma raiz do Evangelho, que é Cristo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. O primeiro passo para receber o conforto do Evangelho é mandar embora todos os nossos próprios confortadores. Um médico pede ao seu paciente que pare de ir a todos os outros médicos que mexeram com sua saúde e que confie somente nele para obter a cura. Na qualidade de médico espiritual, o Espírito Santo pede que você mande embora todos os antigos doutores, todos os deveres, todos os outros tipos de obediência e que se apoie somente nele. Você tem um clamor que sai das profundezas para uma paz interior na mente? Então verifique de que tipo de recipiente você está tirando o seu conforto. Se for o recipiente da própria suficiência, o suprimento é finito e muito em breve irá secar. Ele é misturado e diluído e por causa disso não é nutritivo. Acima de tudo, é uma fonte roubada se você afirma que vem de si mesmo e não o reconhece como um dom de Deus. Agora pense, que tipo de conforto você pode obter de mercadorias roubadas? E que tolice é brincar de ladrão quando seu pai tem muito mais para lhe dar e muito melhor do que tudo que você poderia surrupiar numa vida inteira. Que engano engenhoso de Satanás em nossa mente, fazer-nos dispostos a roubar, mas orgulhosos demais para pedir a misericórdia das mãos de Deus.